Então vamos falar sobre ficção científica. Recentemente, eu e a minha esposa tivemos o hábito de assistir uma novela. Além de novelas, assistimos muitas séries. E isso me levou a querer abordar o tema que é ficção científica, já que esse é o gênero de cinema preferido por mim. E o que temos aqui? Ficção científica, ela vai criar uma realidade paralela e vai tentar analisar o futuro, principalmente, já que é a principal coisa abordada aqui, a partir da visão da ciência, ou da visão do narrador, do criador. É óbvio que adotar o nome de ficção, coisas absurdas vão poder aparecer. Qualquer coisa mesmo que seja imaginado pode ser criado, já que o gênero permite. Qual o perigo que está por trás deste gênero e da abordagem que ele traz através dos conteúdos disseminados? Além de que trabalha com a fé humana, pois quem assiste aquela série acredita naquilo que está acontecendo no enredo daquela história. Óbvio que ele não vai trazer literalmente para a realidade, mas no subconsciente aquilo é aceito. Então coloca o homem, de certa forma, manipulável àquilo que é o conteúdo da série, do tema que é trabalhado. Ou seja, as meias verdades. Além do próprio criador deste gênero ser uma figura humana, ou seja, tudo vai ser escolhido, colocado no lugar, quem morre, quem fica, o que vai acontecer ou não, pelo criador homem. Não é uma obra de Deus. É óbvio que nós também não poderíamos querer que Deus criasse esse tipo de conteúdo. Mas é óbvio que no mundo espiritual pode sim ter uma interferência, um criador primário ou secundário, dependendo do jeito que for analisado. Mas podemos dizer que existe uma interferência demoníaca nessas histórias. E nós vamos tentar discutir isso. Então, para ser trabalhada a ficção científica, é necessário que o criador assuma esse papel de Deus para poder manipular ou criar aquela verdade que ele quer trabalhar no filme ou na série. Mesmo que aquilo de ficção coloque um contexto de historinha que todo mundo sabe que não é verdade, o enredo cria uma história espiritual que precisa ser contada, que precisa ser justificada, tudo o que acontece, e até para o próprio ouvinte, pelo próprio espectador, poder interpretar, poder entender e se ligar com a história. Ou seja, facilitando a assimilação de pecados e da realidade que é tratada na história. Então, além disso, muitas vezes o gênero de ficção científica é focado em provocar medo, em provocar incerteza, provocar dúvidas e falta de fé, principalmente colocando o homem na posição de analisar o futuro, entender o futuro, um futuro totalmente incerto e sem nenhum sentido, mas que, por muito tempo assimilando aquele conteúdo, pode causar certo temor no homem ou ligar a ele aqueles fatores, aqueles movimentos ou ideologias que lá. Então, de certa forma, mesmo que involuntário, isso acaba por desestabilizar o homem na fé e também na sua natureza, questionando as suas crenças e sendo diretamente interferido a enxergar a crença do narrador, a crença do personagem e colocando aquilo em contraposição à realidade que vive, achando alguma praticabilidade, alguma maneira de se enxergar. A pessoa acaba por querendo se ver dentro daquela história. E isso acontece por questão do subconsciente. O subconsciente tenta assimilar qualquer conteúdo que vem de fora, vinculando a algo interno, a algo que é próprio da pessoa. Para a série fazer sentido, para a história ganhar sentido, tem que ter algo dentro do espectador que lhe mantenha o interesse, que faça ele se enxergar na história. Então, a ficção científica tem um certo papel de desvirtuar o homem da sua própria realidade, tanto espiritual quanto material, já que aquela pessoa que assiste a série, assiste a novela, vai perder tempo. Vai perder tempo de oração, vai perder tempo de estar fazendo algo útil, algo que fizesse essa pessoa crescer. Então, se essa pessoa começa a dar muito valor naquela série, fica viciada, fica apaixonada, ela vai gastar muitas horas para poder assimilar todo aquele conteúdo. E às vezes a pessoa fica tão dependente daquele conteúdo, daquela série, que ele se desvirtua da própria realidade. Perde a noção de tempo, perde a noção do que é certo e o que é errado, e acaba vivendo boa parte de sua vida naquela ficção, ficando preso nela. Mesmo que isso seja temporário, que vai passar, acaba que desvirtua o homem de alcançar alguma progressão, algo que realmente fosse útil, tanto para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro, para poder estudar, para poder ir à missa, tempo que ele não vai conseguir recuperar de outra forma. E nós sabemos que no mundo espiritual nada está parado. Ou seja, a pessoa que está fazendo esse tipo de conteúdo, sem fazer uma filtragem, sem ter algo que lhe ajude a entender, sem ter maturidade, essa pessoa está automaticamente regredindo no mundo espiritual só do fato dela perder tempo assistindo aquela série. Então, dentro desses episódios, vai ocorrer umas misturas de conceitos, misturas de verdades com heresias, coisas reais com coisas falsas, coisas demoníacas com coisas santas, entre aspas, né? Dessa forma,
necessariamente a história tem que apresentar uma certa confusão que vai beneficiar o demônio. Principalmente na cabeça do espectador, que tem que se esforçar para entender e manter-se preso na série para encontrar o final, pela ansiedade de ver o fim, certo? Na novela Renascer, por exemplo, temos bem trabalhado a ideia de sincretismo religioso, relativismo religioso, tenta mostrar que Deus e o demônio agem da mesma maneira e tenta também normalizar a ideologia de gênero, a transexualidade, trabalha a cultura brasileira histórica como um povo idólatra, supersticioso e simples, e assim é. Fala de certo contexto de reforma agrária, põe o divórcio como algo bom, benéfico principalmente para as mulheres, e normaliza esses conceitos. Trabalha muito os conceitos de esquerda como um todo, propaganda e tudo mais, e quase todas as histórias, em contexto de ficção, vão trabalhar realidades que são exploradas ou devem ser exploradas por Satanás para manipular o homem. Então, é usado muitas coisas como easter egg, muitas coisas com duplo sentido, para deixar algo subentendido que apenas pessoas mais capacitadas vão ter condições de entender. E como nós sabemos, a média de QI, a capacidade intelectual e espiritual das pessoas hoje é muito baixa, principalmente aquelas que estão consumindo esse tipo de conteúdo. E na prática, a gente acaba vendo nesse tipo de contexto e na ficção científica, abordagem de temas como extraterrestres, apocalipse, guerras mundiais, gerando um certo temor do fim. Então, independente do conteúdo que a gente consome neste tipo de produções, há um diálogo com o interlocutor. Querendo ou não, vai abrir uma brecha em nossa alma, seja uma dúvida, uma incerteza, uma malícia, para aceitar aquela ideia, para aceitar aquilo que é mostrado em nossa vida, para mudar nossa opinião de maneira subconsciente, já que na hora a gente não vai ter como retrucar. Não tem como você discutir com um personagem de um filme, de uma série, para você tentar corrigir os atos dele. É impossível, já quem manda na história é o narrador. E geralmente, quando o homem está ligado com esse tipo de conteúdo, a maneira que ele se comporta ao assistir é um estado passivo, onde o homem perde o raciocínio lógico para poder compreender e questionar. Então ele assiste e aceita de bom grado, pois ele está gostando. Então, de certa forma, o homem fica vibrado no conteúdo, o senso crítico vai embora e jogamos tudo aquele conteúdo lixo ideológico para o nosso subconsciente ter que lidar, para que ele tenha capacidade de entender a situação. E o subconsciente ele atua principalmente a longo prazo. Então aquilo vai fazendo uma bola de neve e a gente não enxerga o mal que aquela bola de neve vai fazer na nossa vida, porque nós não estamos pensando a longo prazo quando estamos assistindo esse tipo de conteúdo. Então, podendo assim trazer aquilo para a nossa vida em oportunidades semelhantes. Se você presencia o adultério no filme, na série, ou um contexto parecido, quando você passar pela mesma oportunidade, você vai fazer aquilo que você aprendeu, que você foi ensinado através do conteúdo daquela ficção. Então, de certa forma, podemos dizer sim que isso facilita e condiciona aquilo que o demônio tem a trabalhar na nossa mente a longo prazo. Então, ele acaba por fazer-nos assimilar o erro, assimilar a mentira, e nos educa na sua escola. Então, isso querendo ou não, faz parte da escola do mundo, da escola de Satanás, esse tipo de conteúdo, que é extremamente difundido, que é extremamente viral, e que vai ter cada vez mais seguidores e pessoas interessadas em consumir esses produtos. E como a gente vive num mundo distópico, as pessoas se ligam bastante à realidade dessas coisas, dessas realidades paralelas, da ficção, dos animes, das séries. O homem não viver realidade é uma loucura. E relativizar a loucura como algo normal é comum nesses tipos de conteúdos. E cada vez mais a ficção científica ganha espaço no cinema para retratar a realidade do mundo, carregando, muitas vezes, mensagens subliminares da mídia e da elite que controla e financia esses conteúdos. Coisas que os idiotas, os ignorantes, não têm capacidade de entender por si só. E apenas torna-se habituados àquilo. Então, as pessoas que não têm capacidade, além de não entender, elas vão executar aquilo que elas estão aprendendo. Então, há um plano trabalhado por Satanás a longo prazo, através das ficções, dos livros, através dos enredos, das histórias, dos contos. E ele precisa chamar a atenção do seu público. Por isso ele cria tantas histórias, tantas novelas, tantos enredos, tantos filmes, séries, muitas vezes parecidos. Cada um criando sua própria linha de tempo e realidade. Assim o demônio garante que ele é capaz de sempre coordenar as massas, sempre coordenar a humanidade e fazer novos projetos buscando as suas agendas, o seu evangelho, a sua forma de pensar e agir e manipular as pessoas.